Oi, time! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Lariverso. Se você tá chegando agora, esse canal aqui eu criei no começo da minha gestação. Então tô grávida hoje de 18 semanas. E o vídeo de hoje é sobre o relato, né? O diário da gravidez do primeiro trimestre. Nesse momento eu tô no segundo. Então vamos lá para esse vídeo que eu preparei com muito carinho. Bom, então vamos lá. Eu vou começar primeiro como eu descobri a gravidez, né? Como foi esse processo. Na época, era final de abril, mais ou menos. Eu lembro que foi um sábado. Foi ali pelo dia 20 e pouco de abril. E eu já tava atrasada há algum tempo. A minha menstruação não tava vindo. Mas eu também tava num momento muito estressante. Eu tava finalizando o meu ciclo na empresa que eu trabalhava. E eu não tava muito bem, como é que eu posso dizer? Psicologicamente falando, né? Eu tava passando por um processo, acredito eu, de burnout, mas eu não tenho certeza porque eu não fui diagnosticada por nenhum médico e na época eu não tava fazendo nenhum acompanhamento terapêutico de psicoterapia, nada com regularidade. Eu ia na psicóloga bem raramente. Então, mas eu sentia, né, a minha cabeça confusa, eu sentia dificuldade de concentração, a minha memória tava bem prejudicada, coisas fáceis pra mim, né, tipo, problemas fáceis eu tava com dificuldade de solucionar, a minha cabeça não tava funcionando na velocidade que funcionava normalmente. Pra quem me conhece sabe que eu consigo resolver problemas complexos com muita facilidade, e nesse momento eu não tava conseguindo. Isso eu comecei a sentir em janeiro. Então, ali pelo final de janeiro, enquanto eu tava fazendo uma viagem, eu percebi que a minha cabeça tava diferente. Eu tava menos tolerante, com a paciência muito reduzida. E aí eu percebi, né, comecei a me observar desde o final de janeiro que eu não tava bem, né, nessa parte mental. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu comecei a intencionar, né, pro universo, assim, pra Deus, falando que eu, por favor, pedindo, né, que Deus abrisse uma nova porta pra mim, que eu pudesse fazer algo diferente, porque eu não tava me sentindo ali tão bem, né? Naturalmente, com todos esses sintomas, eu não tava me sentindo bem. E aí, quando foi no final de abril, né, dia 20 e pouquinho de abril, eu lembro que foi um sábado, eu tava com a menstruação atrasada, porém eu não sabia qual tinha sido a data da minha última menstruação. Eu e o Arthur, né, que é o meu namorado, meu marido, eu falava com ele dessa coisa do tipo, amor, acho que eu tô atrasada, amor, acho que minha menstruação tá atrasada. Só que eu não sabia a data da minha última menstruação, e aí o que ele fez? Ele foi numa conversa nossa do WhatsApp, sei lá, de outubro, eu acho, de outubro do ano passado, quando eu falei pra ele que eu tinha menstruado. E aí a gente veio contando daquela mensagem e a gente percebeu que a minha menstruação tava atrasada já tinha alguns dias. Só que ele falou assim, calma, amor, você tá muito estressada. Tem um bichinho aqui. Você tá muito estressada, tá passando por tudo isso no seu trabalho, não sei o quê. Calma que isso pode ser tensão e vai vir, calma. Falei, tá bom. E aí não veio. E eu falei, cara, eu vou fazer um teste de farmácia. Fui na farmácia aqui do outro lado da rua e comprei o teste. E no sábado à noite mesmo eu fiz, porque geralmente a gente espera, né, a primeira urina do dia pra fazer. Mas eu falei, cara, eu quero saber logo, então vou fazer logo. E deu positivo. Vou colocar aqui a fotinho do teste pra vocês verem. Então deu positivo o teste e eu tava grávida já de umas 5 semanas. Então, no teste dizia que eu já tava grávida com mais de 3 semanas, né? Que o teste ele não dizia quantas semanas eu tava realmente. E aí o que eu fiz foi ver o teste, entregar pro Arthur o negocinho com a bula do teste pra ele conseguir interpretar o resultado. E aí ele falou assim, deu positivo, né? Aí eu falei, foi. Aí a gente se abraçou e foi isso, assim. A gente não conversou, a gente não
não comemorou, não, nada. Eu só lembro que depois disso a gente tava montando o quebra-cabeça, que inclusive é o quadro da nossa sala hoje. E eu só chorava, porque eu falava assim, cara, como eu vou ter um filho agora? Do tipo, eu tô encerrando meu ciclo no trabalho, tentando me colocar de outra maneira, me reposicionar, né, de outra maneira. Eu tô passando por um burnout, minha cabeça não tá bem, eu não tô bem. Tipo, tá um caos, assim, já minha mente. E eu sabia, né, que os hormônios, eles mexem muito com tudo. Então eu fiquei um pouco desesperada. E ainda tinha o agravante da última gestação que eu tive em 2020 ter culminado num aborto. Porque o bebê não desenvolveu, não tinha batimento. Então, tipo assim, eu fiquei desesperada, assim. Eu acho que essa é a verdade, assim. Eu fiquei tipo, cara, como eu vou fazer isso? Como eu vou ser capaz de fazer isso? Será que eu sou capaz de fazer isso? Enfim, então foi bem complicado pra mim no dia. Eu só chorei, fiquei montando o quebra-cabeça e o Arthur lá junto comigo, mas a gente não conversou sobre nada. E a gente ficou assim umas boas semanas sem conversar exatamente sobre isso. O que aconteceu foi que eu descobri no sábado, aí depois na semana seguinte eu tava com muita crise de enxaqueca e a gente foi pro hospital, e no hospital a gente fez um beta, a gente fez uma ultrassom e viu que realmente eu tava grávida de 5 semanas, não tinha batimentos cardíacos ainda, e a médica notou lá que eu tava com leve descolamento, enfim, e pediu pra eu usar uma medicação que chama Ultragestan, pra prevenir qualquer tipo de aborto e tal, e pediu pra eu ficar em casa de repouso, e nesse meio tempo eu comecei a procurar médico pra fazer pré-natal, né? Encontrei um médico, graças a Deus, o nome dela é Juliana Otólia, e ela é maravilhosa. Ela foi indicação de uma doula que eu seguia no Instagram, que era a doula que eu tinha planejado pra acompanhar a minha gestação e meu parto, mas acabou que não deu certo. Mas ela me indicou a minha obstetra, eu sou muito grata a isso, porque a minha obstetra realmente é muito maravilhosa. E aí eu comecei a fazer o acompanhamento do pré-natal, descobri sobre a questão da diabetes gestacional e tenho feito esse acompanhamento da diabetes gestacional desde a 7ª semana, né? Agora eu tô com 18 semanas, amanhã eu faço 19 semanas, então já tem 12 semanas, isso são 3 meses que eu tenho feito acompanhamento da diabetes gestacional. E aí, a gente foi passando pelas semanas, né, do primeiro trimestre. Até a 7ª semana, a única coisa que eu sentia era a questão de enxaqueca, bastante enxaqueca e indisposição, assim, um cansaço, né? E o medo, gente. Então, no primeiro trimestre, uma coisa que ficou muito forte dentro de mim era o medo. Medo de passar por um novo aborto, medo de não dar tudo certo, medo a cada ultrassom que eu ia fazer. Confesso que hoje eu sinto um pouco de medo, mas menos, numa escala. No primeiro trimestre eu sentia 10 de medo e agora eu sinto, 3. Mas eu sentia muito medo de toda vez que eu ia fazer uma ultrassom ter uma notícia ruim. Ter uma notícia de que não tinha dado certo e que a gravidez não precisava ser interrompida de alguma maneira. Então esse medo me acompanhou por muito tempo durante o primeiro trimestre. Eu escolhi não contar pra ninguém que eu tava grávida quando eu descobri. Eu contei pro Miguel umas 2 semanas depois, uma semana e meia, porque eu tava com muito medo, muito medo de não dar certo, de que as pessoas ficassem enviando algum tipo de energia pra essa gravidez, energia de preocupação, energia de medo, e já bastava a minha. Então eu pedi pro Arthur pra gente não contar pra ninguém, ele respeitou isso. Eu contei pro Miguel porque eu falei assim, cara, eu preciso de pelo menos uma pessoa acreditando que isso aqui vai funcionar, que vai pra frente, que vai dar tudo certo. E aí contei pro Miguel, no Dia das Mães a gente contou pra nossa família, foi muito legal. Minha família, minha mãe ficou super emocionada, meu pai ficou super feliz.
E pro mundo, né, para as pessoas que não são tão próximas, eu resolvi contar só quando eu já tinha 12 semanas completas. Porque, em tese, com 12 semanas tem menos riscos, né, de ter aborto do bebê, enfim. Não evoluir a gestação, tem menos riscos com 12 semanas. Então foi isso sobre essa questão do medo. Depois da 7ª semana, eu comecei a passar muito mal. Muito mal. Muito mal, assim. Mal. Eu não consigo explicar pra vocês o quanto eu passei mal. Era uma sensação assim, como se eu tivesse morrendo algumas vezes. Mas morrendo de algo que eu não sabia nem de que exatamente. Porque era um cansaço, era um mal-estar, era um estômago embrulhado, era uma dor de cabeça e eu não podia tomar nenhum remédio forte, né, pra enxaqueca. Então eu tava acostumada a tomar remédios mais fortes pra enxaqueca. E na verdade eu não podia. Então eu só podia sofrer mesmo. Ainda tinha a questão do diabetes gestacional, que fazia eu ter uma alimentação muito mais regrada, né? Não podia comer toda hora, não podia comer qualquer coisa, eu precisava cumprir os horários. E aquilo me deixava com mais... Como é que eu posso dizer? Eu vou dizer raiva. Mas aquilo me deixava assim, meu Deus, Senhor, porque eu queria, tipo, ter algum tipo de prazer, porque, né, nós seres humanos, a gente acaba buscando prazer em algumas coisas, tipo comida. E eu não podia sentir prazer na comida. Simplesmente eu não tinha uma fonte de prazer. Sobre sexo também, eu e o Arthur, a gente ficou proibido de fazer sexo, ou seja, nem essa fonte de prazer eu poderia ter, que é uma fonte de prazer que não engorda, mas eu não podia ter, porque a médica proibiu, né? Então eu tive esse descolamento ali na 5ª semana, que na verdade a médica não sabia me dizer se era um descolamento ou se era, tipo, o que ainda não tinha grudado totalmente na parede do útero. Gente, eu não sei direito, né? Essas coisas. Enfim, e aí, eu não lembro exatamente a semana, mas eu acho que foi ali pela 9ª semana, eu tive um descolamento muito grande, que eu acreditava que tinha sido um aborto, de verdade, assim. Eu tava aqui, nesse lugar que eu tô conversando com vocês, com o Arthur, e isso foi em torno de 18h30. E aí, de uma segunda-feira, foi uma segunda-feira, às 18h30, eu tava aqui na cama, eu tava pedindo ajuda pro Arthur pra que ele me ajudasse a tomar algumas decisões a respeito da minha vida profissional, porque eu também tava muito prejudicada psicologicamente falando. Como assim, né? Prejudicada psicologicamente falando. Mas os hormônios da gravidez, eles fazem com que o teu raciocínio também fique mais lento, a tua memória fique difícil, a concentração, enfim. Então, eu já tava com isso também por conta do burnout, que eu acredito que tenha sido um burnout pelos sintomas que eu tava sentindo. E aí eu precisei de ajuda, né? Eu pedi ajuda do Arthur pra gente tomar essas decisões, eu passar pra ele as possibilidades que eu tinha de trabalho e pedir a opinião dele e a ajuda dele pra gente tomar essa decisão junto, né? E aí a gente tava conversando aqui sobre isso e sobre outros assuntos também relacionados à gestação e eu tive um sangramento. No vlog, né, eu falei disso no vlog, mas eu não mostrei foto disso. Porque eu achava que, sei lá, podia ser muito forte, né? Ou não sei. Então eu vou colocar aqui pra vocês verem. Primeiro eu tava deitada aqui, senti um líquido quente saindo de dentro de mim, que normalmente a gente sente isso quando fica menstruada. E aí eu coloquei a mão e vi a minha mão cheia de sangue. Então eu falei, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa. Uma coisa ruim, né? E aí eu fui pro banheiro, corri pro banheiro, o Arthur foi comigo. Aí eu cheguei lá no vaso, quando eu sentei no vaso, caiu uma bola de sangue no vaso. Aí eu falei, já era, cara, já era, foi o bebê que foi embora. Certeza, eu falei assim pro Arthur, amor, a gente perdeu o bebê. E aí eu falei pra minha médica, né, falei, Ju, perdi o bebê, mandei essas fotos pra ela. E falei, Ju, a gente perdeu o bebê e tal. E aí ela falou, calma, Lari, calma, vai no hospital, faz uma ultrassom, vê o que tá acontecendo
que eu tô com uma esperança de que pode não ter sido nada grave. Ele pode estar aí ainda. Tô confiante, ela falou. Só que como eu já tinha passado por uma perda, né? Eu preferi já me conformar de que eu tinha perdido o bebê pra eu não chegar lá no hospital, fazer ultrassom e ver que, na verdade, assim eu tinha perdido. Então eu não queria alimentar dentro de mim nenhuma esperança de que tava tudo bem. E aí a gente foi umas 8h30 pro hospital, isso aconteceu 6h30. Então eu não queria ir, porque pra ir pro hospital tem que esperar, não sei o que, é horas. A última vez que eu tinha ido, eu tinha passado 4 horas lá pra poder ser atendida na emergência. É um hospital maternidade que tem aqui do lado da minha casa. Então eu não queria ir, mas a médica insistiu, o Arthur falou, não, amor, vamos. Aí eu, tá bom. Aí a gente foi umas 8h30, eu jantei, fui jantada, né, pra não ficar com fome. E chegando lá, o médico me colocou na cadeira de rodas, me encaminhou rápido pra ultrassom. E para nossa surpresa, o bebê tava lá. Tipo assim, inacreditável. Aí eu chorei, o Arthur chorou. Aí ele parecia aqueles ursinhos da Fini, sabe? Eu vou botar aqui a imagem pra vocês verem. Cara, muito engraçado. Muito engraçado ele lá. E ele mexendo os bracinhos e as perninhas, assim. E aí o Arthur chorou, eu chorei. Ele tava com um coraçãozinho normal, batendo normal. Realmente eu tinha tido um descolamento. Mas o bebê tava bem, tava tudo bem com ele. A gente ficou, tipo... Meu Deus, eu não acredito. E aí a gente voltou pra casa e o médico passou, né, de novo aquela medicação do Tragestan pra eu continuar usando. É tipo um óvulozinho que a gente coloca, introduz no canal vaginal antes de dormir. E aí eu conversei com a minha obstetra, mandei pra ela tudo, né, da ultrassom, ela falou, não disse, tava tudo bem e tal. E aí ela falou, Lari, repouso absoluto, né? Tipo assim, na medida do possível. Ela falou, não precisa tu ficar deitada o dia inteiro. Mas assim, não vai fazer esforço, não vai carregar peso, não vai, sei lá, não vai fazer exercício físico. Então ela eu já tava proibida de fazer academia. Ela tinha, tipo, sei lá. Eu já não queria ir e ela falou pra eu não fazer, então já não tava fazendo mesmo, e aí eu continuei não fazendo. Então nada de exercício físico, nada de ter relação sexual e tudo mais. E foi isso. E aí eu fiquei dessa 9ª semana até quase 11 semanas. Acho que eu demorei uns 10 dias pra fazer uma nova ultrassom pra ver se tava tudo certo. E aí na nova ultrassom tava tudo bem, o bebê tava bem, não tinha mais nada do descolamento, tudo tava coladinho, direitinho do jeito que tinha que estar. E a médica me explicou lá na emergência que é muito bom que o sangramento tenha acontecido, porque se ele tivesse ficado dentro do útero, isso poderia ajudar a descolar outras áreas. Então o corpo, né, o corpo humano, ele é muito sábio. Então no momento que descolou, eles já colocaram todo o coágulo de sangue pra fora. Eles, que eu digo, né, todos os envolvidos aqui do útero, eles fizeram um movimento para que esse coágulo saísse. E aí, gente, veio de novo aquela questão do meu medo, né? De dar tudo errado, de tal. Então, assim, desde que esse sangramento aconteceu, eu tava tentando fazer algumas coisas de trabalho ainda, mesmo passando mal. E aí eu, tipo, cancelei tudo. Falei, olha, gente, eu não posso fazer nada, eu vou viver e só viver pra esse bebê, pra que essa gestação dê certo. Então, finjam que eu não existo. E aí me isolei do mundo inteiro. Não falava com ninguém. E assim, foi bem difícil, assim, pra mim. Foi bem difícil essa fase. Foi bem difícil porque parecia que as semanas se arrastavam. Parecia que o tempo passava assim, meu Deus do céu, não passa. E a sensação de um mal-estar o tempo inteiro, um enjoo. Tipo assim, eu não gostava de nada, eu não gostava de óculos, eu não gostava de maquiagem, eu não gostava da minha roupa, eu não gostava do lençol, eu não gostava
do casaco do Arthur. Eu não gostava de nada, assim. Eu olhava, odiava a minha casa. Eu odiava tudo. Tudo, assim. Eu não tive, assim, numa escala, né, vamos dizer, numa escala de mal. Eu acho que existem grávidas que ficam pior do que eu, porque tem grávidas que vomitam muito e eu não vomitei, não tive essa fase de vômito. Eu só sentia enjoo, o estômago embrulhado, azia. Aí senti tontura também, dor de cabeça, a sensação de que eu ia desmaiar. Então foi bem difícil, assim, eu chorava. E qualquer coisa eu chorava. E eu achava que eu tava ficando doida. Eu falava assim, amor, eu não quero ficar doida, me ajuda, eu não quero ficar doida. Então, assim, foi muito difícil, gente. Foi muito difícil. Não foi prazeroso. A sensação que eu tava no primeiro trimestre é que eu tava doente. Que eu tinha uma doença, alguma coisa assim. E não foi gostoso. Não me senti... Assim, eu não vou romantizar pra vocês, do tipo, ai, eu tenho um milagre acontecendo dentro de mim, não sei o quê. Eu tava muito feliz, mas era assim, uma felicidade que parecia muito longe de mim, porque eu tava passando muito mal. Então era impossível alguém tá passando muito mal e tá feliz, assim. A minha cara de acabada, eu vou botar aqui umas fotos pra vocês, desse lado e desse lado, pra vocês verem como eu tava. Tipo assim, eu tava muito mal. Eu só chorava. E eu sou uma pessoa extremamente, né, produtiva. Trabalho muito, sou muito ativa. E eu não podia fazer nada. Não conseguia fazer nada. Então isso me matava. E tinha a questão da parte financeira também, que eu, de certa forma, ficava preocupada. Mas assim, cara, eu entreguei. Eu entreguei porque não tava sob o meu controle. Eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia reagir. Não tinha cropped que me fizesse reagir. E então eu só aceitei. Falei assim, é isso, cara. Não tem por onde eu fugir, não tem pra onde eu correr. Então eu resolvi entregar. Eu resolvi... Imagina assim, uma onda que vem e essa onda é muito maior do que tu. Por mais anos de, sei lá, de treino de natação que tu tenha, tu nunca vai conseguir dominar aquela onda. Então, eu só deixei a onda me levar mesmo. E fiquei lá, boiando e esperando. E em alguns momentos eu ficava triste, outros momentos eu ficava desesperada, outros momentos eu ficava com raiva. Eu não queria papo com ninguém, eu mal falava com o Arthur. Eu só ficava passando mal. E hoje, né, eu paro e penso e falo, ai, mas eu não tava sendo produtiva, não sei o quê. Só que, caraca, gente. O primeiro trimestre de uma gestação, tipo, o bebê, ele vai de um farelo a um bebê em 3 meses. Então, cara, tu tá produzindo uma coisa surreal. É uma produtividade que, tipo assim, é surreal a produtividade que o corpo humano tem nesse momento. Então não tem como dizer que a mulher não tá produzindo, sabe? A produção dela não é externa nesse momento, a produção dela é interna, é uma produção assim... É surreal, é surreal. E não foi legal, assim, né? Finalizando aqui esse diário de gravidez, não foi um trimestre bom, não foi um trimestre gostoso, não foi um trimestre feliz, foi um trimestre difícil, bem difícil. Mas passou. Graças a Deus passou e graças a Deus deu tudo certo, graças a Deus tudo foi perfeito do jeito que foi. É claro que se eu pudesse escolher eu não teria passado tão mal, mas eu acho que se eu não tivesse passado tão mal eu não teria parado de trabalhar, eu não teria descansado.
E hoje eu não estaria tão bem como eu tô agora, sabe? Eu teria continuado a minha vida louca e não sei se eu teria dado um descanso pro meu corpo, pro meu cérebro. Me conhecendo do jeito que eu conheço, eu acho que eu não teria dado. E aí nesse trimestre também eu comecei a fazer acompanhamento semanal de terapia, né? Com a minha psicóloga. Eu contratei um pacote de uma clínica onde eu faço terapia toda semana. E a minha terapeuta que tá me acompanhando é uma terapeuta... Como é que chama? Esqueci, gente. As grávidas ficam com a memória comprometida. Isso não passou. Mas, assim, eu não sei, eu esqueci o termo. Eu vou tentar colocar aqui. Vou tentar pesquisar e colocar aqui pra vocês. Mas em tese, né, em resumo, o que ela faz é um acompanhamento específico com mães. Mães na gestação, mães no pós-parto, enfim. E tem sido muito bom, tem sido muito importante pra mim. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de ter esse acompanhamento de terapia. Foi muito importante pra mim. E nem todas as mães têm esse privilégio. Graças a Deus eu tenho. E foi uma das decisões que eu acho que me ajudou muito a conseguir estar aqui hoje bem, sabe? Nesse primeiro trimestre também foi onde a gente teve a escolha da nossa doula, a Adriana. Ela mora aqui perto da minha casa, 10 minutos a pé da minha casa. Ela é maravilhosa também. Então, cara, Deus tem colocado pessoas maravilhosas no meu caminho, assim, pra acompanhar. A equipe que tá me acompanhando é muito incrível. A minha nutricionista também é, tipo assim, surreal de maravilhosa. Eu vou deixar o arroba de todo mundo aqui na descrição desse vídeo. Aproveita, se você ainda não deu um like, ou não deixou um comentário, não se inscreveu no canal, se inscreve agora, aproveita essa oportunidade. E eu vou deixar tudo pra vocês aqui nessa descrição. A equipe que tá me acompanhando é muito maravilhosa, assim. Eu não poderia ser mais grata a todo mundo. E deixa eu pensar sobre o relato do primeiro trimestre. Acho que é isso, gente. Acho que é isso. Foi difícil, em resumo, né? Assim, se eu pudesse descrever em 3 palavras, foi difícil, foi desafiador. E foi incontrolável, eu não podia controlar nada. Então, eu que sou uma pessoa super controladora, né? Eu que sou uma pessoa que adoro gerir as coisas e as pessoas e os processos, eu não podia gerir nada, absolutamente porra nenhuma. Eu tinha que viver e deixar me levar. Então é isso, muito obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu vou fazer o relato, né, o diário de gravidez dos próximos trimestres. Aqui também, se você ficou curioso para acompanhar tudo o que aconteceu nessa gestação, desde o começo eu gravei, desde o dia que eu descobri que tava grávida, aqui no vlog. Vou deixar um cardzinho bem aqui pra você... Bem aqui ou bem aqui, gente, não sei. Pra você poder assistir tudo desde o começo. Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.